Uh. Yeah. Yeah. Hoje a gente está começando mais um podcast e de especial o mês de março, mês das mulheres, é isso? E não poderia ser diferente. A gente tem a nossa primeira mulher visitando o nosso podcast aqui, né? Hoje eu, Célio Souza, como host, também na direção do estúdio Jonas Bela. Jonas está por ali na direção e vamos embora para mais um podcast. Seja bem-vindo a você que vai nos assistir. Espero que você goste. Tenho certeza que você vai gostar desse programa de hoje, que vai ser maravilhoso bater papo com essa mulher guerreira, vitoriosa. Então, Carla, seja bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui, né? Nossa primeira mulher visitando o nosso podcast. Aceitou esse desafio e, com certeza, acredito que você tem muito a passar para os nossos seguidores, a cada pessoa que vai assistir. Seja bem-vinda, Carla. Boa noite, né, a todos e a todas. É um prazer. Fiquei muito feliz com o convite. Gostaria de parabenizar a equipe em geral, porque aqui é uma equipe, uma família, não só uma pessoa. E, assim, vim aqui conversar sobre temas abordados do nosso dia a dia, do meu dia a dia, é uma honra. Com certeza, quem está assistindo vai acabar se identificando, porque é rotineiro, é da mulher brasileira. E, assim, muito obrigada mesmo. Espero contribuir, tanto para o projeto quanto para todos que, nesse momento, estão assistindo. Com certeza, vai muito, muito mesmo. Como eu dizia, a gente está muito feliz, né, por aceitar esse convite. E, para iniciar, eu queria saber de você. Você é natural de Itacaimbó? Quando é que começa a sua história em Itacaimbó? Você já morou fora ou você sempre residiu aqui em Itacaimbó? Na verdade, eu sou natural de Brejo da Mar de Deus, mas Legal. resido em Itacaimbó desde os meus 15 dias de vida, né? Sou filha de Josefa Tereza e de Adelso Luiz. Muito orgulho dos meus pais, guerreiros. Residi por quase 5 anos na cidade do Recife, quando estive casada. Após, voltei novamente, né? Itacaimbó é uma cidade incrível, é uma cidade maravilhosa para se morar. Infelizmente, ainda não temos tantas oportunidades em relação a trabalho, então precisamos nos deslocar para outros municípios. Mas, assim, é uma cidade super acolhedora e eu tenho a honra de fazer parte de Itacaimbó. Que legal, que legal. Carla, eu estive olhando lá no seu Instagram, você é mãe. Isso. Isso. Qual é a experiência para você, assim, de ser mãe, de poder educar? Como foi para você e como é a sua convivência com a sua filha? Para ser bem sincera, amei a pergunta e não esperava ela. E, assim, ser mãe nunca esteve em meus planos. Nunca falei isso, assim, ao público, né? Uma coisa bem resumida. Nunca esteve aos meus planos. Mas, assim, ser mãe de Sofia Lara, né? Eu sou muito grata a Deus por ele ter me escolhido para ser mãe de Sofia Lara. Sofia Lara despertou em mim o verdadeiro amor. Algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, Sofia Lara despertou. E o grande desafio é ser mãe solteira. Ser mãe solteira por quê, né? Eu me separei do pai de Sofia, ela ia completar 3 anos. Hoje ela se encontra com 9 anos e desde então eu sou mãe e pai. Para quem é mãe solteira, sozinha, que faz o papel de mãe e pai, é um desafio extremamente difícil, principalmente em uma sociedade que a gente vive que totalmente preconceituosa, com grande desestrutura social, principalmente porque eu sou mãe de uma menina negra. Então, o desafio ainda é maior. Porque Verdade. as pessoas perguntam, é sua filha? Só pelo fato dela ser negra. Passei por uma situação aqui na cidade de Itacaimbó, uma pessoa que me viu crescer, sempre foi da família, e um dia ela me perguntou, a quem sua filha puxou negra? Na verdade, não foi nem negra, foi morena, né? Esse termo não se usa. E, assim, eu preferi, naquele momento, me calar. Mas eu me calei para evitar vários constrangimentos, mas daí eu comecei o empoderamento. E comecei a educar minha filha, a entender a história dela, aos antecedentes dela. É uma história muito linda, de luta e de força, que é a história, né, Que legal. dos negros. E, assim, minha relação com Sofia é incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu tento educar ela da melhor forma,
mostrando a ela a realidade do mundo. Porque não adianta você ter filho se você não sabe educar ou não está disposto a melhorar para educar. É bem complexo. E uma coisa também que eu acho bem interessante falar é que eu mostro a Sofia a realidade da vida, inclusive ao empoderamento feminino, até porque ela está começando a vida agora. E agora é que vai começar os preconceitos, agora é que vai começar as dificuldades diárias por ela ser uma menina negra. E estou também mostrando a ela, ensinando o empreendedorismo. Que legal. Ela entrou, está vendendo chaveiro. Isso é muito importante falar, porque você tem que mostrar ao seu filho o que é dinheiro. Você tem que mostrar a ele dinheiro, mas não é mostrar para ele ser ganancioso. É para ele entender a importância do dinheiro. Para que o dinheiro serve? Para ele poder dar valor, saber dar valor, né? Dar Saber valor às coisas, saber o preço das de cada coisas. coisa. Eu digo a ela, mamãe, tá aqui, ó, esse dinheiro é para pagar a sua escola, para pagar o que você gasta. Porque se não tivesse. Para isso, a gente tem que saber o valor dele. Você acha que isso é importante para outras mães ter também essa função de ensinar também o valor do dinheiro? Porque às vezes a gente vê nos dias de hoje a facilidade que a gente, de certa forma, toda dificuldade, mas a gente tem mais facilidade com o dinheiro do que alguns anos atrás. Com né? certeza. Antigamente a gente tinha dificuldade, não ia numa loja, não conseguia comprar um carrinho. Hoje praticamente todos os pais têm. E a gente vê que há essa questão dos pais dar tudo o que eles querem, mas não mostrar o valor daquilo ali. A ausência dos pais nos dias de hoje, principalmente depois da pandemia, foi nítida, né? Nós pais achamos que educar uma criança é dar tudo que ela quer. Como nós não temos tempo de cuidar devido a precisar sair para trabalhar, devido à rotina, então eu vou dar o brinquedo que está na moda, não quero saber o preço, divide em 1000 vezes, mas meu filho vai ter o brinquedo que está na moda. Mas meu filho não sabe quanto foi aquele brinquedo, quantas horas eu passo fora de casa para ele poder ter aquele brinquedo. Ele não sabe o valor de nada, ele não sabe a importância de nada, e aí fica complicado. Seria muito importante que, desde pequeno, os filhos tivessem uma educação financeira, porque dinheiro é educação financeira. É uma coisa que eu converso também com algumas pessoas sobre, e eu acredito, não sei se você pensa assim, mas que na própria escola deveria se ter essa matéria sobre economia, né? A gente aprender, porque às vezes a gente aprende tantas coisas que a gente não vai usar no nosso dia. Exatamente. E dinheiro todo mundo vai usar. Exatamente. E a gente não aprende a usar Todo dinheiro. mundo precisa de dinheiro. Seria uma hipocrisia dizer assim, dinheiro não traz felicidade. Realmente, dinheiro não traz felicidade, mas ele te possibilita a ter aquilo que tu deseja. Mas para tu poder ter aquilo que tu deseja, tu tem que saber a importância dele. Quanto é que vale o dinheiro? É muito fácil chegar, Sofia, mamãe trouxe um brinquedo. Eu, Carla Tereza, não faço isso com a minha filha. Ela não escolhe, ela nunca pediu nada. Qualquer coisa que eu der a ela, ou eu ou qualquer pessoa, para ela tá tranquilo. Por quê? Lanche, ela tem um minhaeiro dela. Quando eu não tenho dinheiro do lanche, pegue no seu minhaeiro. Ela vai lá e tem um dinheirinho para comprar o lanche. Que legal. Nem sempre eu vou ter. Então, eu tenho que educar ela a exatamente ser responsável e ter responsabilidade sobre as decisões dela. Eu digo sempre uma coisa a Sofia. Sofia, mamãe nunca vai lhe abandonar, mas mamãe não vai poder resolver as suas pendências. Você é responsável pelas suas escolhas. Eu vou estar segurando sua mão, mas eu não vou ser responsável pelas suas escolhas. Sendo elas certas ou erradas, quem vai sofrer as consequências é você. Que top. Você teve muita dificuldade para educar ela, porque assim, como você mesmo falou, foi mãe e pai. E a gente sabe que isso normalmente, por exemplo, eu sou pai também, e tem muitas coisas que é função do pai, né? Chegar, chamar para conversar, dar bronca e outras coisas. Você teve muita dificuldade, como foi isso? Na verdade, eu me tornei mais pai do que mãe em alguma época da minha vida, né? Porque eu precisei ser muito dura. O pai sempre é aquela imagem de durão. De durão. Né? Mais de durão, mas o bom. A mãe é aquela que dá ali amor, que reclama, que se for necessário vai precisar repreender, mas é a mãe. Só que eu fui mais o pai. Só que Sofia, ela tem uma personalidade muito tranquila. Mesmo ela sendo uma menina muito de personalidade forte, ela é a mãe em vida, mas ela sempre foi muito equilibrada. Ela sabe o que é não, sabe o que é sim. Eu não tenho problema com ela. Mas também precisei fazer terapia. Faço terapia para poder entender e vivenciar esses conflitos. Porque eu sei, a falta de um pai
ou de uma mãe, ele traz diversos contextos de dificuldade no decorrer da vida de um ser humano. Muitas questões que nós vivemos na vida adulta é reflexo da vivência que a gente teve com os pais. E eu tenho essa consciência dessa responsabilidade da falta do pai de Sofia na vida dela. Mas é uma questão dele, foi uma escolha dele. E eu, como mãe, sempre falo para ela da forma que ela vai entender. Porque se eu for falar do pai dela para ela, eu vou estar causando alienação parental. Alienação parental a gente sabe que é crime. Independente de qualquer coisa, é o pai dela. Mas ela precisa entender que é para ela não sofrer. Meu pai não vem me ver. Talvez seja por algum motivo pessoal, mas ele continua sendo meu pai. Para que no futuro ela não traga diversos problemas emocionais. Né? A gente está com a sociedade doente psicologicamente. E às vezes acho que esse papel de você como mãe fazer isso é muito importante, que às vezes acontece por conta de uma separação, e aí a mãe não querer que o filho ou a filha tenha uma aproximação, tenha um Exatamente. contato com o pai, às vezes até criar uma imagem negativa daquela pessoa, por mais que a gente entenda que o papel seria ele cumprir com a sua função, mas a gente sabe que às vezes as coisas da vida não deu certo, beleza, cada um seguiu a sua vida, mas tem mães que não conseguem fazer isso, né? E eu acho que isso que você falou é muito importante, principalmente para o crescimento intelectual, o entendimento da criança, como ela vai se formar, como ela vai entender-se, né, com o seu pai no futuro, Interfere em tudo na vida da criança, na educação, na saúde, em todas as relações. A ausência dos pais interfere na vida de uma criança, principalmente na aprendizagem na escola. Existe ex-marido e ex-esposa, mas nunca vai existir ex-filho. É uma grande realidade, né? Os pais se separam e cometem muita alienação parental. Eles acabam adoecendo, os filhos, por uma irresponsabilidade de uma escolha que foram deles. Nós que fazemos a escolha do homem que a gente quer para ser o pai de nossos filhos. Mesmo separando, sendo muitas vezes um pai irresponsável, que não arca com as necessidades, como pensão alimentícia e outras, do filho, mas é o pai. É a pessoa que ele vê como exemplo. Todo filho vai ver o seu pai como exemplo, assim como sua mãe. Então, assim, nós pais precisamos ter esse entendimento que a escolha foi nossa. Nossos filhos não têm culpa da irresponsabilidade que a gente causou em alguma parte da nossa vida. Que legal, que legal. Você já falou sobre o assunto assim, mas hoje o que né, para você, assim, a sua filha, é Sofia? Sofia Lara. O que é Sofia para você hoje? O que ela representa para você? Sofia Lara representa, na verdade, a minha força diária. Eu tenho certeza que se não fosse ela, eu não estaria aqui. Eu não seria a mulher que eu me tornei, né? Porque eu olho para ela todos os dias de manhã e assim eu digo, meu Deus, obrigada, porque tu me deu a melhor riqueza. Não tem riqueza no mundo a não ser um filho, né? O filho é o último amor de uma mãe. É o último amor que uma mulher pode sentir. É o amor do filho. E quando ela olha assim para mim e diz, mamãe, a senhora é o amor da minha vida. Realmente eu sinto que eu sou rica e que realmente eu cheguei a um nível de sucesso muito grande por tê-la. Você é uma mãe carinhosa? Às vezes, né? Assim, a gente recicla o que a gente adquiriu em casa, né? Minha mãe, ela precisou também ser muito dura pelo falecimento do meu pai. E a gente acaba reciclando. Porém, cada um tem uma forma de carinho diferente. Então, eu não posso me comparar, né, a outras mães que tratam os filhos com carinhos mais expressivos. Né? O meu carinho é diferente, é mais em palavras do que estar abraçando, beijando. Eu gosto mais de olhar no olho dela e dizer, Sofia, mamãe te ama. Sofia, vamos fazer uma comida diferente. Isso para mim é carinho, uma forma de amor certeza, diferente. Né? O cuidado, né? Não, sempre estou ligando. Sofia, você está bem? Como foi a escola? Essas preocupações simples, mas que são necessárias, para mim é uma forma de carinho. Eu só não sou muito de abraço, de beijo, dessas coisinhas assim. É uma coisa natural minha, isso com qualquer pessoa. Que legal. Muito bom. A gente falar sobre isso, né, remete muitas coisas boas, o quanto é importante a família na nossa vida e, como você mesmo falou, ela se torna sendo o seu combustível para continuar sempre evoluindo, né? E aí, acredito que, não sei se antes dela
entra o empreendedorismo na sua vida. Quando que você se torna uma empreendedora? Quando você começa a querer ter sua própria renda na sua história? Quando você começou isso? Na verdade, o empreendedorismo, como é que eu posso dizer? É um ato de empreender que traz qualidade de vida no sentido de tempo. Quando a gente empreende, que a gente trabalha para nós mesmos, se for uma empresa de micro, é uma microempresa, um negócio que só tem um dono, que é o empreendedor, e ele é o seu diretor, ele é seu chefe, ele é seu diretor, ele é seus serviços gerais, ele é seu vendedor, ele é múltiplas funções em uma, né? Mesmo assim, ele consegue ter tempo para poder ter qualidade de vida, ter tempo para a sua família, ter tempo para o lazer, ter tempo para estudar, porque o empreendedorismo ele te possibilita isso. Desde pequenininha que eu sempre vendi algo, né? Eu comecei vendendo revista da Avon com 10 anos de idade. Alguma pessoa na sua família vendia ou Na foi verdade, iniciativa sua eu própria? tenho como exemplo o meu pai, né? Meu Seu pai, ele pai. sempre foi um empreendedor nato no ramo de leite, de queijo. E minha família fala que eu tenho todas as características dele no ramo de empreender e de conseguir ter uma habilidade com pessoas. Então, assim, isso para mim já é bem gratificante. Com 9 anos eu comecei a vender Avon, já para Caraca. ter uma renda, Uhum. até porque venho de família humilde, minha família é humilde, né? Continuo também sendo de classe. A gente é de classe baixa, a gente não é de classe média. A gente não tem patrimônio, né? Para chegar a uma classe. Então a gente tem que ter consciência disso e pé no chão. Então comecei vendendo Avon, depois comecei vendendo roupa, sempre vendi alguma coisa. Mas o empreendedorismo mesmo forte entrou na minha vida em 2019, quando eu fui diagnosticada com câncer de nome melanoma. É um câncer de pele. E daí eu tinha minha casa. Também essa história, são poucas pessoas que sabem disso, de fato, como é. Daí eu descobri o melanoma, inclusive ontem, no dia 28 de fevereiro, fez 4 anos da minha cirurgia. E daí, eu sempre digo assim, fui dormir bem, acordei doente. E daí eu precisei vender minha casa. Eu tinha uma casa e precisei vender. Antes que como que foi que tu descobriu assim? Na verdade, vou falar do assunto porque também eu sei que é muito importante. É um assunto muito importante que a gente passa despercebido. Eu sempre tive muito sinal, mas sempre achei normal, porque os meus avós, eles tinham, minha mãe tem, então achei que era normal. E a gente mora em uma região que o sol é de rachar, né? Uhum. É um sol para cada cabeça. Porém, eu tinha esse sinal. E uma amiga minha, que até minha oncologista disse que ela é o anjo da minha vida, veio para trabalhar e disse assim: Carla, e esse sinal? E eu tenho o quê, meu sinal? Deixe meu sinal, cuide da sua vida. Bem grossa, como eu sou, muitas vezes. Passou. Fui para a dermatologista dia 26 de fevereiro de 2019. Dia 28 foi minha cirurgia. Daí eu já sentia no meu coração que não ia ser nada simples, porque 2 dias eu precisava fazer uma cirurgia. No dia do meu aniversário, dia 25 de abril de 2019, onde eu completava 30 anos, eu descubro que eu estou com câncer maligno. Caraca. E assim, foi um choque, porque eu sempre sonhei ter 30 anos. E de repente, eu estou na possibilidade de morrer. Como assim? Aí assim, foi muito dolorido, muito duro. E daí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer esse tratamento? Se eu for esperar pelo SUS, eu vou morrer, eu não tenho dinheiro. Realmente eu não tinha nada, mas eu tinha tudo, que era uma casa. Vendi minha casa, paguei todo o meu tratamento que foi necessário no tempo. Graças a Deus, a neoplasia não estava profunda. Então, precisei fazer 2 cirurgias só para fazer outras biópsias para poder desencargo de consciência. Em julho do mesmo ano eu fui curada, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje eu só vivo, eu chamo em manutenção. A gente tem uma máquina que precisa de manutenção. Então, de 4 em 4 meses eu estou em dermatologista. Hoje, de ano em ano, em oncologista. Clínico geral a cada 6 meses para fazer várias baterias de exame. Para ficar em manutenção até completar os 5 anos, né? Que 5 anos só em 2024. Então, sobrou 5 mil reais dessa casa que foi vendida. Foi o dinheiro que sobrou. Porque todo o tratamento foi particular e não é barato. E com esses 5 mil reais,
minha irmã disse, vamos, por que tu não começa a vender? Eu disse, eu não vou mais vender nada, porque só foram decepções, frustrações, e eu nem estou com cabeça para isso. Isso antes de receber o resultado da cura, né? Não quero vender. Tome o dinheiro, você compra o que você achar e eu fico lhe ajudando no que for necessário. No momento eu não tinha cabeça para isso. Curti no meu luto, curti na minha vida e minha irmã foi. Quando chegou um determinado momento, eu falei, não posso. Eu estava vendo minha mãe morrer. Não vou ver minha mãe morrer. Quem está doente sou eu, não minha mãe. Eu olhava para minha filha toda a vida. Mamãe, vai dar tudo certo. Mamãe, por que a senhora está chorando? Eu disse, não, peraí. Foi daí que eu peguei, disse, Maiara, o nome da minha irmã é Maiara, eu vou meter a cara. Eu preciso me desconectar, eu vou ficar bem. No fundo, eu tinha certeza que eu ia me curar. E daí fui investir, comecei a vender. Foi muito difícil. No início é muito difícil, muito difícil, principalmente em uma cidade pequena, onde as pessoas não te dão certo valor, principalmente as pessoas que estão no teu meio. É muito fácil eu te chamar de amigo. E na hora que eu preciso, será que tu vai ser meu amigo? A gente diz que o amigo é aquele que ele está na hora da tristeza e na hora da felicidade também, né? Mas principalmente naquela hora que você mais precisa. Eu acho que amigo de verdade ele tá na hora de felicidade. Porque tu quer saber se alguém é teu amigo, diz a ele que tu comprou um carro novo e olha nos olhos dele. Se realmente ele vibrar com você, ele é teu amigo. E daí comecei a vender sapato. Antes de chegar na roupa, comecei a vender sapato e era bem difícil, porque era produto de qualidade, com preço abaixo, mas as pessoas queriam, mas não compravam, porque era Carla. E daí foi todo um processo, não desisti, assim como eu nunca desisti de nada na vida. Fui tentando, ouvia comentários negativos. Quando eu olhava as pessoas, eram pessoas que estavam ao meu redor, eram pessoas que se diziam meus colegas, meus amigos. E fui tentando, comecei nas roupas, fui fazendo provador, e recebendo crítica, e estou aqui. E eu digo sempre o seguinte, nós temos em nossa cidade inúmeros empreendedores magníficos. Pessoas que a gente tira o chapéu. Porque quando a gente vai olhar a história, são pessoas que têm uma história brilhante. Algo para a gente se inspirar. E a gente acaba aqui não dando valor. Quantas e quantas vezes a gente sai da nossa cidade para comprar, muitas vezes, uma peça que nem a passagem paga. Mas verdade. A gente não compra em nossa cidade porque a pessoa é de nossa cidade. Nós não damos valor àqueles que cresceram junto conosco. Porque muitas vezes a pessoa ela não suporta você ter saído do mesmo meio que ela, você ter avançado e ela permaneceu lá ficar. Mas por que ela permaneceu ficar? É uma escolha dela. Todos nós temos o mesmo caminho. Todos nós somos livres, temos livre arbítrio para escolher o que a gente quiser. Então, eu posso ser o que eu quiser. Carla Tereza pode ser o que ela quiser. Baixa Carla Tereza olhar e dizer assim, eu sou a responsável pela minha vida. Ninguém vai fazer nada por mim. Pelo meu crescimento ou pelo meu fracasso vai ser a gente leva a vida caminhando com muitas pessoas, mas a nossa trajetória é a gente sozinho. No final, é eu. Não tem ninguém. Então, assim, eu sempre digo às minhas amigas, empreendam. Façam algo que vocês tenham qualidade de vida e de tempo. Não é fácil. Vai ser um caminho só de críticas. Ah, não tá bom, tu deveria ter feito assim. Faz assim. Para que isso? Não tem futuro. Pega essas críticas e coloquem elas lá em um lugarzinho, porque elas não vão acrescentar em nada na sua vida. Não espere ter dinheiro, não espere ter condição. Pegue a condição que você tem e faça valer. Porque se você der o primeiro passo, tudo facilita. Agora, ficar sentada reclamando. Ah, eu não posso. Eu não tenho como. Eu não tenho tempo. Como é que eu vou vender isso se eu trabalho nisso? Eu trabalhava em 2 empregos. Quando eu trabalhava só eu trabalhava de segunda a sexta. Eu fazia provador final de semana, eu vendia final de semana. Eu levava para a faculdade uma mala de roupa para vender. Espalhava na sala, levando reclamação. E estava tudo certo. Trabalhava em 2 empregos, feito uma louca. Me frustrava, porque não tinha tempo de fazer provador. Mas não desistia. E não vou desistir. Isso é só o começo da minha trajetória. Com certeza. Quando eu olho minha história lá atrás e vejo, e estou aqui, quanto eu avancei.
Mas para as pessoas é fácil. Porque as pessoas não sabem as pedras que eu tropecei, os espinhos que eu tive que furar meu pé para estar aqui. Para estar até aqui sentada. Pois isso aqui, para mim, já é um avanço. Isso aqui, para mim, é uma trajetória do qual eu nunca imaginei. Falar da minha vida, das minhas experiências. Das suas vitórias. Das minhas vitórias, das minhas conquistas, das minhas percas e dos meus medos, que era uma coisa minha, que era uma coisa interna. Falar de câncer, para mim, era frustrante. Só quem sabe realmente dessa minha história que eu acabei de contar, de fato, como aconteceu, minha família e 2, 3 amigos. Próximo, mais ninguém, porque eu não queria falar. Para mim era vergonhoso. E hoje não. Hoje eu tenho prazer de falar, quando me toca falar. Porque vai salvar vidas. Vai. Quantas e quantas meninas eu vejo tomando sol? Saindo um pouquinho aqui do empreendedorismo, mas só para reflexão. Quantas meninas aí tomando sol? Falta de protetor solar. Muitas vezes com sinais que são anormais e não procuram um profissional. Qual a dica que você diz assim, para você orientar, porque talvez possa ser que alguém esteja escutando e às vezes tem e ainda não descobriu, né? Tenham cuidado. Tenham muito cuidado com bronzeamento artificial, tenham muito cuidado com o sol, usem sempre protetor solar cada 3 horas para o rosto com base, para o corpo pode ser sem base, mas de um fator acima de 70. Observem os sinais que tem no corpo, porque sinal sempre é um ponto de câncer, né? E assim, os sintomas, eles não aparecem. Geralmente você não tem sintoma. Eu nunca tive sintoma de nada. De nada, vezes nada. Mas precisei ir a um dermatologista para poder fazer verificação de um. Então, assim, cuidado. Eu digo sempre que cuidado. Porque a gente, às vezes, corre tanto atrás de uma beleza artificial. E lá na frente, a gente se decepciona, se depara e volta a um pó. Porque a gente é um pó. Né? A gente, logicamente, a gente tem que se cuidar. Porque eu sou bastante vaidosa, acho maravilhoso a mulher que se cuida, a mulher que está sempre bem. Agora, assim, cuide de outras partes. E às vezes, situações. Assim, é uma coisa que eu vejo, não sei se é, mas às vezes a gente vê, e homem também, mas acho que uma parte das mulheres, cuidar muito do exterior e esquece um pouco de cuidar do interior, ou seja, da sua saúde interior. E câncer, né? O câncer de pele, ele é um dos cânceres que mais mata. Principalmente o melanoma. O melanoma é um câncer de pele mais agressivo que tem. Ele mata rapidinho. Caraca. É rapidinho. Isso a minha oncologista falou, não é um sinal. Não, sinal é sol. E o melanoma, geralmente nele é genético. Então, alguém da minha família já tem ou teve e nunca foi descoberto. Mas, enfim, foi um processo que eu precisei passar. Também sou muito grata a Deus por Ele ter me possibilitado a passar por esse processo, porque senão eu não era essa mulher que eu sou hoje. Quando eu olho para trás, às vezes eu tenho até vergonha como era que eu me comportava. Tantos comportamentos que é vergonhoso para mim, mas fez parte do meu processo. Foi importante passar por aquilo para poder ser essa pessoa que eu sou hoje. Minhas decisões, elas são muito bem pensadas, hoje assertivas, com base na minha espiritualidade, com base em Deus. Comecei desde 2019, que eu fiz um pacto comigo de buscar mais a Deus, desde 2019, que Deus é minha base, é o meu foco. Que coisa boa. Eu não abro mão de forma nenhuma dele. Você frequenta alguma igreja? Frequento. Faz 1 ano que eu frequento firme a Assembleia de Deus. Eu me identifico, eu me encontro, né? E através disso eu peso. É correto isso? Eu vou perder o quê com essa atitude? Vai influenciar o quê essa minha atitude na vida de alguém? Porque qual é a marca que eu quero deixar na vida de alguém? Quando eu não estiver mais aqui, eu quero que as pessoas lembrem de mim como? Como uma pessoa. Então, assim, hoje meus pensamentos são bem diferentes de quem era Carla Teresa no passado. Que legal. Acho que é muito bom ouvir isso, assim. E a transformação, o que Deus também é capaz de fazer na nossa vida, né? Transformar o nosso caráter, a nossa forma de pensar, de agir, de lidar com as coisas. Com certeza. E a gente consegue isso tendo uma experiência, acho que com Deus. A vida ensina, mas assim, quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente consegue compreender e evoluir mais rápido. Comigo foi assim, não sei se com você é dessa forma. Eu precisei me excluir do meio social, sempre fui muito do social. E quando eu precisei me excluir
na sociedade, viver o meu momento, eu pensava que eu tinha perdido pessoas e amigos. Mas eu não perdi, era Deus trabalhando. Deus começou a trabalhar. Eu digo sempre, o câncer ele não veio para me matar. Ele veio para me transformar. Porque se não fosse ele, eu não seria essa pessoa. Com certeza, eu estaria aquela Carla Teresa arrogante, prepotente que eu fui um dia. Porque eu tinha muitas atitudes de rancor. De rancor. E foi esse processo veio para transformar a minha vida. E as pessoas que saíram da minha vida, foi Deus que tirou todas. Foi a melhor coisa, porque eu olho e vejo como aquelas pessoas me faziam mal. Em outubro de 2021, eu tive um sonho, que até falei para o pastor, falei até para outras pessoas que é da Igreja Católica. Eu estava dormindo e eu acordei com uma luz branca no meu quarto. E era um homem de branco. Eita. E ele dizia assim a mim: ora, Abraão, sai da tua casa, do teu pai, da tua parentela e vai para a terra que eu te prometi. Eu vou honrar todos que te honrarem e amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. Isso é Gênesis. Eu nunca tinha visto essa passagem na Bíblia. Quando esse homem, né, que depois de me explicaram que era o anjo do Senhor, falou para mim, voltei a dormir. Quando eu acordei no outro dia, eu fui direto para a minha Bíblia. E quando eu abri, Gênesis 6 estava lá. A mesma O passagem que eu tinha daquilo que tem ouvido. ouvido. E eu Cara, fiquei com que aquilo, experiência, né? assim. Eu disse, eu tô tão conectada com o Senhor. Aí depois eu tive que buscar quem realmente entende da Bíblia, quem podia interpretar a Bíblia Para para fazer um mim, discernimento do para que poder me aconteceu. dizer o que era que o Senhor queria de mim naquele momento. E foi dali que eu entendi. Ele me queria mais próximo dele. Caraca. Porque eu tinha esquecido dele. E desde esse momento, ele é minha base. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto a ele. Senhor, te coloca na frente. Inclusive, eu acredito, tenho certeza que foi ele que me preparou para estar aqui. E todo o contexto que a gente ia falar acabou Sim. saindo, Sem a gente ter preparado, né? Então, assim, tudo Cara, é permissão tudo é dele. permissão dele. Eles, mesmo antes, assim, lá em Jeremias já vai dizer, né? Mesmo antes que tu fosse gerada, eu já te conhecia, né? E já, se não é a frase, já te fazia profeta das nações. Ou seja, ele já sabe todas as coisas onde a gente vai Verdade. estar, onde ele vai nos colocar. Então, tudo é permissão dele. Muito. Essa experiência que eu tive, eu também tive outra experiência muito bacana. Eu fui fazer uma endoscopia em 2022, que o meu gastro pediu, porque assim, né? Como quando a gente tem um problema sério de saúde, a gente precisa estar fazendo qualquer dor, os médicos já pedem exames complexos. E daí eu tava com muita dor de estômago, ele pediu logo uma endoscopia com biópsia, para saber se era algum tumor. E daí, quando eu fui fazer essa endoscopia, antes dele aplicar a anestesia, né? Ele mandou virar. Quando eu virei para deitar, eu deitei no colo novamente daquele homem que falou para mim. Caraca. Deitei novamente. E no meu inconsciente eu disse assim, se eu tiver com qualquer coisa, eu fui curada agora. E quando eu saí da endoscopia, né, dopada que a gente sai, a primeira coisa que eu disse à minha cunhada que foi comigo foi, Ednilza, eu vi o anjo do Senhor novamente. Eu deitei no colo dele. E eu vou estar curada, se eu tiver com qualquer coisa. A biópsia a endoscopia não deu nada, a biópsia também não tinha nada. Caraca. Aí assim... Se cumprir aquilo que a palavra faz, né? Se tiveres fé, tu será curado, tu e tua casa. A fé, se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue tudo. Então, religião... A fé não está ligada à religião. Não é porque eu frequento a igreja evangélica que eu sou santa. Primeiro, santa eu nunca fui, nem nunca vou ser. Só que a gente, tanto a igreja evangélica quanto a católica, quanto outras religiões, né, vai do que quem é seu Deus, quem você acredita, você está indo ali buscar alimentar a sua alma. Porque a sua carne é alimentada todos os dias, mas a sua alma e seu espírito não. Não tem coisa pior do que você se sentir fraco, vazio, sem força. Pô, você não tem a alma alimentada pelo Espírito Santo. Você sente aquele vazio enorme dentro de você e você não sabe como preencher. Quanto mais você tem, mais você tem vazio. Quanto mais você tem, mais o vazio aumenta, porque você não tem Deus. Então, não é a religião que vai te salvar.
E às vezes não é uma falta de um momento de convivência social, não é a falta de uma festa. Você nunca vai preencher É a falta isso, de né? Deus. Falta de Deus. Era eu que amava a festa. Eu não sinto um pingo de vontade de ir para a festa. Porque o Espírito Santo ele vai te moldando quando tu abre as portas para ele. Porque para ele entrar, tu precisa abrir. E ele preenche de uma forma que você não sente falta, Que né? você não sente falta. Você vai para uma festa, você às vezes tem tanto problema, você diz, cara, eu tô com tanto problema. Vai beber. Eu vou vender esse negócio aqui que eu tenho, porque eu quero esquecer. Mas aí, quando acabou a festa, volta os problemas, volta a dívida e o vazio continua lá. Não adianta. As minhas amigas falam assim, mulher, tu vai deixar de ir para tal lugar para ir para a igreja? Porque antes de voltar à faculdade, eu ia para a igreja domingo, segunda, quarta e sexta. Eu abria mão de qualquer coisa para ir para a igreja. Por quê? Porque eu me sinto bem. Eu me sinto aliviada. Eu posso estar com a maior tristeza. Quando eu vou ouvir a palavra de Deus, quando eu estou ali conectada com o Espírito Santo, eu não lembro de nada. Então, as críticas... Eu fiz o meu aniversário ano passado na igreja. Foi um culto. Foi o melhor aniversário da minha vida. E esse ano será novamente. Porque, assim, estar com a espiritualidade, estar bem... Nada lhe afeta. Você sai dali da casa de Deus preenchido, Exatamente. né? Como que realmente valeu a pena. Mesmo que você esteja cansado, você diz, cara, como valeu a pena estar aqui. Né? Exatamente. Como é bom ter conhecido o Senhor e poder viver, né, a cada dia essa experiência. É muito bom. É gratificante. Que coisa boa. Então, assim, voltando, não sei se quiser falar mais, Certo. pode ficar à vontade. Mas essa questão do empreendedorismo, hoje a gente está vivendo, esse mês de março é o mês da mulher. E aí, assim, tem muitas mulheres que têm medo de empreender, né? E você acha que foi uma das primeiras, talvez, não sei, mas assim, o que você indicaria, aconselharia essas mulheres para que quer empreender, mas às vezes tem medo, né? Tem medo de empreender, às vezes tem alguma dificuldade. E você teve lá a coragem, né? De mesmo vai passar por dificuldade, você deve ter tido muitas quedas, mas você conseguiu perceber. O que é que você diz para essas pessoas que desejam empreender? Vamos esperar passar esses E aí? Cara, e aí, tá gostando? Eu tô me sentindo em casa. No começo, né? Dá um nervosismo. Mas foi muito bom, assim, sair do contexto e realmente, às vezes você vai realmente no foco do que alguém tá precisando ouvir. Sim, Você sai do foco, assim. Sai, é verdade. Eu gosto assim desse momento aqui porque não é uma entrevista, é uma conversa. E é na conversa que a gente consegue a fundo falar, não o que a gente veio preparado para falar, mas como você diz, o que o Senhor quer que a gente fale, que outras pessoas vão precisar ouvir. Exatamente. Às vezes a gente prepara um roteiro, acho que com todo mundo, a gente prepara uma coisa, mas às vezes aquilo que a gente preparou não saiu tão bem com o que a gente não preparou. E principalmente falar de Deus, né? Porque você sabe que as pessoas não estão preparadas para ouvir, não querem ouvir, e tudo já vai para a crítica da religião. Sim, e Deus não é religião. Jesus não é religião. Né? E são ensinamentos que ele vem trazer, ensinamentos para a escolha. Qual caminho que você quer seguir? E a Bíblia em si, depois a gente vai falar sobre isso, acho que a Bíblia em si, ela te ensina muito. Não só você ser uma pessoa religiosa, mas te ensina você ser um bom pai, a você ser uma boa mãe, a você ser um bom empreendedor. Um bom filho. Um bom filho. A você vencer na vida. Porque ela Jesus tem caminhos. foi um empreendedor, né? Ele foi um empreendedor de sucesso. Porque ele conseguiu fazer com que aqueles discípulos, que eram tudo o histórico errado, que eram pessoas que a gente chama de erradas, de totalmente lógica, fora da linha de pessoas que a sociedade quer. E ele conseguiu empreender, vender o que Deus queria que ele pregasse na Terra, que era o amor, né? Porque são 3 coisas que a gente tem que confiar. Ter amor, fé e esperança. Mas sem o amor, nenhuma delas funciona. E como você falou aí de Bíblia, Maria Madalena ela é um exemplo de mulher. Falando de mulher, né? Para entrar no empreendedorismo, Maria Madalena é um exemplo de mulher. Por quê? Naquele tempo, mulher não tinha espaço. A mulher era para procriar, trabalhar em casa e ser dominada pelo homem. Jesus fez o quê? Colocou Maria Madalena sempre empoderada, sempre diferente de outras mulheres, que ela que tomava conta dos negócios do pai, sempre à frente.
Quando se encontra com os discípulos, que Jesus coloca Maria Madalena para comer na mesa, junto com os discípulos, eles fazem o quê? Senhor, mas a mulher não pode sentar. E ele questiona por quê? E coloca Maria Madalena para comer junto, bem como ser responsável por toda a logística de trabalho que Jesus ia fazer. Então, assim, o mês da mulher, se a gente pegar a Bíblia, como você falou, a Bíblia traz empoderamento, traz Maria Madalena como exemplo. Então, a mulher, ela precisa entender que ela é a única responsável pela vida dela. Logicamente, que a gente vive em um mundo, uma sociedade machista, só que não é machista só pelos homens. As mulheres também reciclam palavras e atitudes machistas, que muitas vezes não é culpa delas, né? É do meio em que se vive. Então, as mulheres, elas são dependentes emocionalmente e financeiramente dos homens. As mulheres, elas não têm espaço, por mais que tenham avançado em relação a trabalho, em relação a espaço, em relação a tudo, a mulher continua sofrendo preconceito. Então, se uma mulher que sofre violência em casa, ela vai ter expectativa de quê? Não vai ter expectativa de nada. Porque ela depende daquele homem. Quando vai para o contexto familiar, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer. Então, acaba com a autoestima completamente da mulher. E o conselho que eu dou, voltando ao empreendedorismo, para as mulheres, se você tem desejo de fazer a sua vida melhorar, comece a empreender. Compre 10 batons. Comece a vender 10 batons. Vendeu, pegue mais 10, 20 unidades. Comece com o que você tem. Se você tem R$50, R$100, comece com esse que você tem. Só dê o primeiro passo. A partir do primeiro passo, as portas se abrem. Quando a gente começa a ter essa segurança financeira, ter oportunidades, ninguém mais segura. Dificuldade, a gente vai ter todos os dias. Todos os dias. Fracasso, a vida é feita de fracasso. Mas o maior fracassado é aquele que desiste. Eu fiquei rica, bilionária, quebrei. Eu não sou fracassada. Eu apenas errei um negócio que quebrou. Eu vou lá e tento de novo. Eu vou tentar quantas vezes for necessário. Agora, se eu parar, eu estou fracassando. Eu sou o pior fracassado que existe. Então, assim, mulheres, empreendam. Empreender é a melhor coisa que tem. Como eu disse lá no início, dá qualidade de tempo. Tu vai ter tempo para cuidar dos teus filhos, tu vai ter tempo para cuidar da tua família, tu vai ter tempo de passear. Tu vai poder gerar dinheiro dentro de casa. Porque empreender sempre vai sair de casa. Verdade. A gente está aí com o avanço da tecnologia que é disparado. Todo dia tem uma coisa nova. Todo mundo tem um celular. É raro uma pessoa não ter um celular. Até uma criança de 3 anos tem um celular. Então, com o celular, tu pode vender o que tu quiser. E para o Brasil inteiro, para o Brasil inteiro. E aí tem várias plataformas de venda. Que você é. Né? Tem aí, você pode fazer cadastro na Shopee, no Mercado Livre, no Google. Então, assim, a gente tem uma diversidade de oportunidade de ganhar dinheiro em casa. Sem precisar. Foi feita uma pesquisa em 2020 pelo Sebrae. 46% dos empreendedores são mulheres. Cara, no Brasil. No Brasil. Então, veja o nível de empoderamento feminino. Muito top, sabe? E muitas já com empresas de 3 a 5 anos estabelecidas. E muitas não são local fixo, até porque tem uma empresa hoje fixa, o custo é muito alto. Empreender não é fácil, porque o que a gente paga de imposto, quem empreende, que paga imposto, que tem um MEI, que quer uma coisa mais organizada para uma estabilidade, não é fácil. Quando a gente compra mercadoria em outro estado, a gente paga imposto federal e imposto estadual. E o imposto estadual ele é mais caro do que o federal. Então, assim, é bem complexo. Mas se você for olhar para os lados negativos, você vai perder os positivos. Você não tem que focar na dificuldade. Você tem que focar no avanço. E não adianta eu começar a vender hoje e querer ter um dinheiro daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não é assim. É um processo que a gente vai construindo aos pouquinhos. É uma escadinha que, na verdade, nunca para de aumentar. O sucesso é isso. Agora, sim, relativamente, né? O que é sucesso para mim não é sucesso para você. E focar que críticas vão ter sempre.
Mas não desista. Independente Não de desista de qualquer nada. lugar. Lute que você vai É. chegar lá. Independente de qualquer lugar, não só aqui, aonde você imaginar, vai ter alguém que vai te criticar, que não vai querer Exatamente. ver te ver crescer. Outra coisa que talvez eu acho que você deve pensar é que, assim, às vezes há muito comodismo, né? Principalmente, assim, Demais. eu gosto da questão social, por exemplo, do governo, mas às vezes acaba acomodando as pessoas, porque, assim, a gente fica refém de um benefício do governo e a gente não busca pegar aquilo ali e crescer. Cara, eu não vou ficar refém disso aqui. Isso aqui é importante para me dar uma força, mas eu preciso ganhar minha autonomia, ganhar minha liberdade. Eu pego essa oportunidade aqui e vou fazer algo ali. Eu empreender, a buscar algo que eu posso fazer para mim evoluir, não me acomodar com o benefício do governo É ou do verdade. marido, né? Às vezes se acomodar, igual você falou, às vezes a mulher se acomoda porque o marido já trabalha, e aí ela diz, não, mas meu marido já trabalha, o que ele ganha já é o suficiente, mas às vezes a mulher ela não tem uma liberdade, ela não tem autonomia, ela não pode comprar o que ela quer, né? Eu não sei se você pensa assim. Eu penso que tudo necessita de informação. Talvez se o Estado disponibilizasse de informação, as coisas seriam diferentes. Por quê? Principalmente a classe baixa. As pessoas elas não têm informação de nada. Então elas acabam se acostumando com aquela vida que elas vivem. De violência, de falta de alimento, de comodismo mesmo. Então, assim, os projetos sociais, eles são importantíssimos, como você falou. Eles ajudam inúmeras famílias. Sim, Quantas sim. e quantas famílias dependem dele. Isso. Mas ele também, ele é um benefício de transferência de renda. Você pode multiplicar a sua renda, tirando daquele benefício, que vai chegar um momento que você não vai precisar mais do benefício. Mas, para isso, as pessoas precisam de informação, as pessoas precisam entender como é que funciona, quais são os meios, porque muitas vezes as pessoas querem realmente empreender. Podem pegar daquele benefício e fazer uma história de vida de crescimento. Mas como eu vou fazer? Como é que eu posso começar? As pessoas têm informação sobre o Sebrae, que o Sebrae oferece cursos, oferece palestras, oferece um leque de oportunidade para mim empreender. Mas as pessoas sabem disso? É uma pequena Você não massa sabe. que tem Que informação. tem acesso, né, a essa A informação. A grande massa não Não tem. tem, é verdade. Então, assim, a desestrutura social ela é muito grande. Às vezes a gente é refém da falta de informação e de conhecimento, né? Não muitas vezes, porque aí torna a gente acomodado com aquilo ali. Leigo. Né? Leigo. Como é que eu vou poder falar de algo se eu não conheço, nem sei que aquilo existe? Verdade. Por quê? Porque não chegou a informação. Muitas vezes você pode dizer porque ela não foi buscar. Não é assim Mas que ela funciona. nunca teve acesso ao conhecimento. As pessoas nunca não chegou até ela, sabem né? o que é isso. Não sabem o que é tal coisa. Então, não vou buscar. Isso. Ou, se eu for, não vou ter oportunidade. Porque eu estou aparentável assim, eu não sei falar, eu não sei me comportar, então não vou ser bem aceito. Já entra a questão de todo o preconceito. Então, assim, são muitos segmentos que não são simplórios para as pessoas poderem tomar certas decisões, principalmente de empreender. Tem muita gente boa de venda, mas a informação. Às vezes não chega, né? Às vezes não, né? Quase nunca chega. Outra coisa qual a dificuldade de empreender numa cidade pequena? Você, como você mesmo falou, e a gente vê que você conseguiu crescer, você conseguiu evoluir, mas assim, qual a maior dificuldade hoje de se empreender em uma cidade pequena ou em um ambiente que às vezes não valoriza o seu trabalho? Todas, né? A gente vai uma formiguinha caminhando, uma tartaruga, vamos falar na verdade, uma tartaruga é lenta. É um processo bem lento, né? Como eu até falei no início, as pessoas, elas acreditam em você, mas elas não te dão oportunidade. Elas não te dão oportunidade de tu mostrar o teu produto, de tu mostrar quem realmente tu é, o que é que tu tá vendendo, porque tu és a tua empresa. Você é a sua empresa. Então, se você faz um anúncio na internet, mas não é da forma que fulano queria que seja, porque fulano te compara com tal influência, com tal pessoa, é só emanando críticas.
aquele produto fulano tem. E é mais barato. Só que tu não conhece o produto. Porque peças, seja ele qualquer produto, eles são similares. Mas a gente tem tecido, a gente tem acabamento, é Isso. diferenciado. Então, assim, o ruim da cidade pequena é isso. São as comparações. Uhum. Eu não vou aqui porque eu vi fulano que tem melhor. Ah, eu não vou comprar ali porque é caro. Ah, eu não vou comprar porque eu tenho em Caruaru mais barato. A gente, quando faz o dinheiro girar na cidade, a gente está trabalhando na economia da cidade. Tá crescendo. Então, todo mundo vai acabar ganhando. É. Porque a gente não precisa se deslocar para outra. Quando a gente se desloca para outra cidade, a gente perde tempo. A gente gasta dinheiro. A gente corre inúmeros riscos. E a gente deixa a economia da nossa cidade Lá parada. fora. Coloca a economia, deixa da cidade parada e o seu dinheiro você investe Então, em outra não cidade, custa né? nada a gente apoiar, pegar na mão dos nossos colegas e fazer e comprar. A atitude mais nobre é você pegar na mão de um colega e comprar a ele, dizer, eu vim aqui te comprar. Às vezes não nem é o produto que você quer. Eu não uso, as roupas que eu uso são todas da minha loja. Por quê? Eu sou a minha marca. E eu tenho que apresentar às pessoas o que eu vendo. Porque não adianta eu vender que seja ela qualquer coisa e eu não fazer uso dela. E fazer uso, né? As pessoas vão dizer, mas como é que você trabalha com tal coisa, nem você tem a tal coisa? E vai seguindo o caminho de tartaruga, vai seguindo o caminho de tartaruga que tu vai chegar lá. O negócio é E não investir desistir. em conhecimento. Né? Eu foquei que eu tinha que investir em mim. E daí eu venho fazendo cursos, participando de cursos com grandes referências. Eu ia te perguntar sobre isso. Tu teve uma palestra com o Tiago Negro, que ele é um grande empreendedor, na né? verdade, Como que foi? é uma imersão, Imersão, de né? 3 dias. Começa 9 da manhã, termina 9 da noite, sem intervalo para nada. Então, você se alimenta se você quiser. Porque não tem nem tempo para alimentação. Não tem intervalo? Não tem. Caraca. E assim, só tinha referência. Infelizmente, eu não pude ficar até o sábado, porque eu já tinha um compromisso. Foi da quinta ao sábado. Foi aonde? Foi no centro de convenções. Já começou até a vender os ingressos. Eu estou indicando às pessoas que são empreendedoras que eu conheço, que é um investimento que vale super a pena. O melhor investimento é aquele que você investe em você. E tinha Tiago Negro, Caio Carneiro, Joel J, que são fenômenos assim, em relação a vendas e todos os aspectos de vida. Teve Carlinho Maia, Padre Patrick, Cacá Diniz. Teve, assim, inúmeras. E o foco era um só. Conhecimento, dedicação e disciplina. Você nunca vai chegar àquilo que você deseja se você não tiver disciplina, planejamento, foco e estratégia. Porque disciplina é você fazer a mesma coisa todos os dias, para você realmente se tornar bom. E era só isso. Cada palestra, assim, você realmente não queria nem se alimentar. Porque era um acúmulo de conhecimento de todas as áreas. Financeira, família, relacionamento, sociedade, vendas. Empreender, o foco era empreender. Lá é uma emissão voltada ao empreendedorismo. Seja ela qualquer área de empreendedorismo. Tinha 5.000 pessoas. Caraca. Os 3 dias, todos os dias, 5.000 pessoas. Então, assim, é um evento que vale super a pena. Todo evento que você investe em você, vale a pena. O conhecimento é tudo, né? A gente teve o conhecimento para a nossa vida, muda a nossa história, muda a nossa realidade. São coisas que faz parte da nossa vida. São 3... Acontece a cada ano? Todos os anos. Todos os anos. Todos os anos. Recife e São Paulo. Esse evento acontece em Recife e em São Paulo. Foi em Recife agora em janeiro, será em São Paulo em novembro, e o ano que vem será em abril, novamente, em Recife, no Centro de Convenções. Eu vejo nas tuas redes sociais que tu é muito boa na questão da divulgação. Tu fez algum curso de marketing digital? Tomou conhecimento? Foi levando lapada mesmo. Foi na lapada, tentando, todos os dias me reinventando, chorando, querendo ser melhor. E a vida é isso. Vai ensinando você, gente, todos né? os dias, você vai se reinventando. Eu procuro não me espelhar em ninguém. Eu procuro me referenciar em quem é bom. Né? Em quem tem conteúdo. Porque trabalhar com rede social, você tem que ter um conteúdo. Mas
Aí esse conteúdo tem que afetar alguém, tem que tocar alguém. Não é só ter por ter. Então, assim, eu procuro focar nisso, ler muito, né? Eu gosto muito de ler, tenho uma prática muito, muito boa. Eu gosto muito de ler. Tenho diversos livros, inclusive lá nessa imersão, comprei vários livros em relacionado à venda e ao empreendedorismo e ao autoconhecimento. E assim, todos os dias. Tem alguns livros aí que tu pode, tipo, indicar? Ó, eu tô lendo agora o Sucesso é Treinável, de Joel J, que eu já indiquei ele também para algumas amigas, inclusive elas já compraram. É assim, é um livro para quem realmente deseja alcançar o sucesso, entender os caminhos. É um livro surreal. O livro de Joel J. Tem o Milagre da Manhã, que também é um livro maravilhoso. Mentes Milionárias. Esse eu já vi Esse falar livro muito, é muito bom. digníssimo. O Primo Rico, o do Primo Rico, que é o de Tiago Negro, né? Que é de 1 milhão. De 1 mil a 1 milhão. A 1 milhão. Então, assim, quando você começa a ler, você realmente não quer parar. E você realmente consegue colocar em prática os caminhos que eles te dão. Tu sempre gostou de ler ou Sempre. depois? Sempre. Sempre. Eu sempre li muito livro de espiritismo. De Zíbia. Sempre li muitos livros dela. Na tua Na verdade, eu juventude? tenho coleção de livros dela. Isso foi na tua juventude? É. E ainda Entendi. leio. Ainda leio. Tem livro dela, Onde Está Teresa mesmo. Eu já li 3 vezes. São livros bons. Eu gosto dos livros. É o único livro de espiritismo que eu gosto são dela. Assim, muitas vezes eu me vejo na história. Entendi. São a história fictícia ou relatos? Relatos, né? Porque é do espiritismo, Do né? espiritismo, Voltado à religião espírita, né? Eu tenho uma coleção de Zíbia, eu tenho todos os livros. Caraca, Eu amo os livros dela. muito bom. Mas hoje eu estou focada em livros mesmo sobre empreendedorismo. Focado ao que eu quero, que é vendas, né? Legal. Pretende levar isso por muitos anos? Sim, eu amo... Eu amo isso, eu me sinto muito satisfeita. Sabe assim, algo que te dá prazer. 2 coisas que me dá prazer, dançar. Dançar, eu esqueço que existe um mundo, e é o meu mundo, e vender. E vender. Caraca. Comprar mercadoria, escolher. Eu escolho, assim, as coisas para minhas clientes com o maior amor do mundo. Como se fosse para você. Inclusive, né, vou investir aí em cursos de consultorias em relação ao vestuário, para as pessoas poderem comprar o look certo, porque eu digo sempre, eu não vendo a roupa, eu vendo autoestima, eu vendo qualidade, porque para vender roupa, eu só quero o teu dinheiro, mas eu não busco isso. Eu busco quando tu vestir aquela roupa, tu se sentir bonita, se sentir um mulherão. Sentir-se bem. Gostosa, sabe? Assim, aquela mulher que diz assim, eu tô maravilhosa. Eu me sinto muito feliz com isso. Muito realizada. Não é só vestir, né? Não é vender. Porque se for vender, qual é o sentido de vender? Não é só vender. A gente tem que vender mais coisas que mudam a história. Joel J fala assim, se for para tu vender e tu não afetar a criança que tem dentro do teu cliente, tu não ganhou um cliente. Porque todo mundo tem uma criança dentro. É a sensibilidade do ser humano. Então, se eu vendo e eu não afeto a sensibilidade, eu não vendi. Então, assim, eu tento sempre afetar a sensibilidade, que as pessoas usem a roupa não porque estão usando, mas porque se sentiram muito bem. Se sentiram melhor, né? Outra coisa que você está fazendo é direito. Isso. Como é que o direito entrou na sua história? Como que criou-se o desejo? Você já tinha feito outra faculdade? Como que entra o desejo pelo Na verdade, direito? meu sonho sempre foi ser promotora de justiça. Sempre foi, eu tinha dois cursos que era o meu sonho, era direito e psicologia. Porém, há uns 10 anos atrás, 10 anos, mais de 10 anos, né? Atrás, estava totalmente fora das minhas possibilidades, né? Logicamente que eu não tinha condições de pagar uma faculdade desse porte, tanto direito como psicologia, que sempre foram muito caras, inclusive até hoje são caras. Então, assim, não tinha possibilidade. Daí eu passei no Enem com a nota da redação, ganhei uma bolsa, cursei 2 anos de biologia na FABEJA, porém desisti, não estava me identificando com o curso e também iria casar, iria morar em Recife, desisti. Comecei a fazer administração em Recife, também não me identifiquei e desisti. Porque
Quando algo me faz mal, eu já não permaneço, seja ele o que for. Mas eu necessitava fazer um curso superior. Eu precisava fazer algo para dar orgulho à minha mãe. Então, dentro das possibilidades do momento, o que eu podia pagar era serviço social. E daí fui, não queria, não gostava, mas eu digo sempre, o serviço social me escolheu. Foi uma profissão que me possibilitou estar no direito hoje. O serviço social me escolheu, é uma profissão também que trabalha com lei, que trabalha com garantia de direito, que oferta o direito às pessoas. Então, concluí, fiz pós-graduação, planejamento e estratégia e gestão. Estou cursando gestão e serviço social. E agora, o ano passado, tive a oportunidade de fazer a graduação de direito. Dentro das minhas possibilidades, né? Foi um valor acessível, entrei como portador de diploma e ficou um valor acessível que dá para mim poder pagar. E assim, estou amando, né? Chego de 11 horas da noite, o ônibus chega na cidade e eu fico até 2 horas da manhã estudando. E para mim é gratificante porque é algo que eu sempre sonhei. Posso ser, se eu quiser, uma promotora, delegada, juíza, porque nada está longe. Sim, se eu quiser, eu vou chegar lá. Vai. Então, assim, está sendo uma realização, né? O direito, ele é a ciência que regulamenta as relações humanas. Então, assim, todo mundo deveria fazer um curso de direito, mesmo que não queira exercer. Mas deveria fazer um curso de direito, porque a gente entende, todos os dias a gente é lesado. Todos os dias a gente é lesado. Principalmente aquelas pessoas que a gente falou que não têm informação. Essas são as mais que sofrem. E todo ser humano precisa de um advogado. Para tudo precisa de um advogado. Então, quando você realmente vai estudar, você vai a fundo, você vai entendendo seus direitos, você vai entendendo seus deveres. Você vai entendendo o quanto você sofreu por ser lesado na vida. Por falta por do negligência. Né? Que as pessoas negligenciaram o seu direito. Muitas vezes acontece qualquer coisa, a gente não vai buscar nosso direito. Por quê? Não vai dar certo. Isso aí, pobre vai ganhar o quê? Né? É uma prática que a gente ouve dia a dia. E não é bem assim. A gente tem garantia de direito. Seja ela em qualquer aspecto da vida. Então, eu digo sempre, é um curso que todo ser humano tem que fazer. Tu tá quanto tempo? Estou no segundo período. Segundo período. São quanto tempo? 5 anos. 5 anos. São 5 anos. E assim, o direito não é faculdade que te faz. Tu que vai ter que fazer o que é que tu quer. Tu tem que estar estudando. Não para de estudar. Todo dia a indicação de um livro. E são livros extremamente grossos assim, em relação ao quantitativo de páginas. E, tipo, é bem louco, principalmente pra gente que trabalha, pra gente que é mãe. Não é fácil não, viu? A mulher, o termo mulher, ela é uma guerreira. Nós, mulheres, merecíamos estarmos em um patamar altíssimo de valorização. Porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente toma conta de casa, de filho, e ainda não é valorizada. A pessoa fala que a mulher, acho que é o único ser que consegue fazer muitas tarefas, né? Porque a gente homem não consegue, né? É uma só e ainda assim mal feita. E muitas né? vezes ainda é mal feita, né? Ainda vezes mal feita. E ainda não valorizam as mulheres. A mulher, ela é muito tarefa, ela consegue fazer 10, 20 e ainda tem uma caixinha reservada ali para ela precisar fazer mais alguma coisa. Ainda tem espaço. A gente vai fazer um, ainda faz mal feito. Exatamente. Tu fez assistência social, tu ainda está atuando nessa área. Qual é assim, a função hoje na assistência social? Trabalho atualmente, né? Na verdade, eu trabalho na assistência social desde 2017. Sou assistente social do CREAS, do município, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Ele trabalha diretamente com a violência. Quando a violência já passou de um nível altíssimo, quando o indivíduo, a família, ela foi negligenciada ou abandonada em alguma área. Então, os técnicos do CREAS, tanto assistente social como psicólogo, eles fazem a intervenção. Porque a profissão do assistente social, ela é diversa. Tem que, na área que ele está alocado, né? A gente tem uma via de trabalho, assim,
diverso, bem diverso. bem amplo mesmo. Então, na saúde é uma atribuição, no CREAS é uma, no CRAS, que é a proteção básica, é outra. Então, assim, as atribuições são totalmente diferentes. A profissão é uma só, mas a atribuição vai de acordo com o órgão que você está trabalhando, né? E atualmente a gente trabalha diretamente com a violência. Esse mês agora, a gente, como você falou no início, chegando o Dia da Mulher, e a gente está trabalhando diretamente com a violência. Vocês falam muito sobre isso, né? Sobre Exato. tema... Nós vivemos em uma cidade, por ser pequena, onde tem um número de violência muito grande, assim, interno, né? Feminino. Violência interna, nós mulheres sofremos violência todos os dias. Nós sofremos violência em uma roupa que a gente usa. A gente não pode usar uma roupa curta, porque se usa uma roupa curta e alguém fala alguma coisa, a culpa é nossa. Isso é uma violência. A violência doméstica e familiar, né? Não pode fazer uma academia, muitas vezes. Não pode fazer nada. Isso aí já entra na violência psicológica. Então, assim, as mulheres, elas sofrem muitas violências todos os dias. Psicológica, sexual, patrimonial, física. A física é a última, né? A gente acha que a tapa é a primeira violência. Ela é a última. Ela já é o passo para a morte. Infelizmente. Então, a gente trabalha nas escolas, fazendo ações informativas sobre os tipos de violência, quais os órgãos de proteção, quais os meios de proteção que a mulher tem para poder pedir socorro, como é que ela deve agir para ela poder sair daquele ciclo de violência. Porque é um ciclo viciante. E às vezes a mulher tem medo, né, de se colocar. Acontece Depende emocionalmente do homem, depende financeiramente do homem, não tem para onde ir, não sabe o que fazer, tem filhos, para onde é que eu vou com os meus filhos? Se eu for, eu posso morrer. Então, assim, tem muitas coisas que englobam, muitas e muitas coisas. Então, a gente leva essa informação, logicamente que a gente não pode olhar para você e dizer assim, ó, você tem que fazer isso. Não, a decisão é sua. A gente apresenta, através de informação, os caminhos. Ó, os caminhos que o Estado te garante proteção é esse aqui. Se tu quiser seguir, vai ter vários órgãos que vai te dar apoio. Mas, se você não quiser, vai te dar apoio de outra forma. Agora, a escolha é tua. A gente não pode, de forma alguma, induzir a mulher a fazer escolha. A gente tem que informar. A escolha sempre vai ser dela. Legal. É uma área que você falou que não queria muito, mas que, pelo que você fala, acabou se identificando também, né? O serviço social me escolheu, né? Eu me identifico muito, e me identifico muito com o CREAS, porque é uma resolução imediata. Por exemplo, teve um idoso que está sofrendo negligência. Então, de imediato, a gente consegue amenizar no sentido de retirar o idoso, ou retirar o agressor, levar o idoso para uma família extensa, ou, se necessário, uma instituição de acolhimento. Então, assim, o serviço social e a minha profissão, assim, me deixa muito feliz, porque realmente eu faço com amor, com dedicação e com garantia. A gente busca sempre garantir o direito daquele indivíduo. É uma profissão magnífica, mesmo sem valorização. Não temos uma categoria, assim, uma base em relação ao piso salarial, não temos valorização, mas é uma profissão, assim, incrível. Incrível mesmo. Que legal. Hoje, para você, quais são as suas maiores inspirações que inspiram você? Inspiração, eu diria que a minha história, para mim, ela serve de inspiração. Eu me baseio em cada processo. A história da minha mãe, uma história de luta, de dificuldade, mas também de resistência. Então, inspiração para mim é a minha vida, a minha história é a história da minha mãe. Agora, eu tenho pessoas que eu me referencio, que eu acho incrível, que eu conheço a história, que eu pesquiso, e eu digo, poxa, sofreu tanto, e a pessoa conseguiu passar por cima. Eu acho lindo a história de Elza Soares. Eu me inspiro muito na história dela, na história de Hebe. Eu acho que elas são mulheres, assim, de referência, que passaram por diversas violências, né? Sofreram diversas violências ao longo da vida
e chegar a um patamar de empoderamento e de sucesso incrível. Que é inspirador a história dela, assim, inspirador na referência. Incrível, incrível, incrível. A gente estava falando de questão de conhecimento e tem muitas mulheres e até homens que não entendem a referência do que é uma mulher empoderada. O que é uma mulher empoderada? Uma mulher empoderada é aquela que passa por diversas dificuldades, por diversos tombos e permanece na luta, no caminho do seu melhor. Ela dá o seu melhor todos os dias diante daquela dificuldade, diante daquele processo de dor. Ela está ali inspirando outras mulheres. Empoderamento, para mim, é você conseguir inspirar outras pessoas. Se eu consigo atingir outra pessoa com a minha história, com a minha vida, com a minha vivência, então eu cheguei a um nível de empoderamento incrível. Que legal. Outra coisa que eu queria te perguntar, superação, você passou muito na sua vida? Uma delas foi a que eu falei, né, da relação da minha doença, para mim é uma superação de ter vindo de uma família onde a gente passou muita necessidade, né? Eu passei muita necessidade na minha vida. Após o falecimento do meu pai faleceu, eu tinha 7 anos de idade, e minha mãe ficou com 3 filhos e grávida. E assim, foi muito difícil, porque a gente foi abandonado pela família. E eu tive que trabalhar. Com 7 anos eu já trabalhava para poder ajudar minha mãe a suprir as necessidades, que a gente não tinha ninguém. Trabalhei em muitas coisas e consegui chegar aqui. Eu realmente sou uma mulher que inspira. Porque você olha para mim, você diz assim, Carla nunca passou por nada. Não aparenta. Olhando agora você... Mas se você for parar para ouvir, se eu quiser contar, você vai entender. Vai dizer, realmente, ela é uma mulher de superação. Na igreja a gente tem a questão de testemunho. Tu já deu teu testemunho? Dei sim, o ano passado, no meu aniversário, foi um culto de agradecimento pela cura. Eu dei meu testemunho, assim, as pessoas, elas choravam. Eu consegui reunir no meu aniversário ateu, espírita, católico e evangélico. Caraca, Eu consegui reunir dentro da igreja evangélica. Teve pessoas que nunca entraram na igreja evangélica e foram por mim. E muita gente que estava lá não sabia, né? Foi por consideração, mas não sabia da minha história. Uhum. E as pessoas choravam. Mas eu acredito que não era chorando de pena, mas assim, de superação. Porque apesar de todo espinho que eu tive que percorrer, que foram espinhos, foram dores, eu nunca perdi a fé e nunca me coloquei no papel de vítima. Se tem uma coisa que eu nunca me coloquei foi como vítima. Eu sempre me coloquei como responsável por tudo. Eu sou muito minha fã. Muito minha fã mesmo. Eu me amo em um nível, eu me acho a mulher mais top do mundo. Que toda mulher e todo homem seja assim, né? Eu espero. Tem uma coisa assim que às vezes as pessoas, a sociedade, ela julga muito aquela questão, as aparências, né? Exatamente. E talvez, não sei se você deve ter passado por esse Passo julgamento, diariamente. né? E não conhece a fundo nossa história. E quando passa a conhecer, passa a admirar. Exatamente. Né? E às vezes o testemunho ele faz isso na nossa vida. Às vezes a gente julga muito uma pessoa porque a gente vê muito, talvez, a rede social, ou porque alguém falou que aquela pessoa não presta. Mas você vai conviver com aquela pessoa, ou você conhece a história dela a fundo, você entende que é totalmente diferente, né, na nossa vida. Eu penso que o julgamento é inveja. Porque quando eu julgo alguém sem conhecer, eu estou julgando alguém que eu me inspiro. Porque se eu paro o meu tempo para julgar alguém, é porque eu me inspiro em alguém. Quando a gente é ensinado a não olhar o outro. As pessoas não têm empatia pelo outro. É a maior hipocrisia dizer eu me coloco no lugar do outro. Você não se coloca, é raro. É raro as pessoas que têm a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro. É raro. Quando Judas entregou Jesus, perguntaram Herodes, Pilatos, né? Perguntou junto com os fariseus, começou
a zombar dele, porque o discípulo dele tinha traído ele. E ele disse, eu amava quantas vezes fosse necessário Judas, porque Judas é o que mais sofreu, é o que mais sente dor, é o que mais teve dor, foi Judas. Então, assim, você julga uma roupa, eu digo sempre, Carla Tereza não é a roupa que veste. Sou vaidosa, adoro me arrumar. A primeira roupa que eu tive, eu tinha 15 anos, que eu consegui comprar uma roupa. Até 15 anos sempre foi doação. As pessoas nem param para querer saber nada. Mas até 15 anos eu usava roupa das pessoas. Era doação. E eu dizia, quando eu começar a comprar, eu vou andar do jeito que eu quiser e comprar aquilo que eu quiser. E eu amo me arrumar. Eu já acordo para me arrumar. Agora, não é em exibição, é porque me faz bem. Mas também tem dias que eu quero ficar jogada. E eu fico jogada. Mas acaba sendo julgada. Eu já fui julgada porque eu vou trabalhar arrumada. Atender o meu usuário, eu tenho que atender ele da melhor forma. Ele já chega num ambiente fragilizado, com vergonha, com preconceito, triste. Eu tenho que vestir, eu tenho que estar, tanto pessoal e emocional, da melhor forma, bem como eu tenho que estar bem aparentável para acolher ele e acolher ele da melhor forma. Verdade. Porque ele vai sentir firmeza quando você acolhe, não quando você está vestido. Muita gente vai todo fora de linha, mas é arrogante, é hipócrita. Nem empatia de olhar para a pessoa e dizer assim, você está bem? A pessoa não tem. Então, eu sempre disse, não é a roupa que me define, mas quem eu sou, como eu me comporto e quais são as minhas atitudes perante as pessoas. As minhas atitudes com as pessoas é que dizem quem eu sou. Não é a roupa. Verdade. Então, esse julgamento, isso aí, todos os dias eu passo por ele. A gente falou lá no início sobre a questão de amizade, que você mudou sua amizade. A gente, hoje em dia, a gente precisa ter um convívio com pessoas que te levam para cima. Às vezes a gente tem um ciclo de amizade que as pessoas só querem colocar a gente para baixo. Né? A gente tem um network com pessoas que não te levam para crescer, sim para baixo. Com você aconteceu isso, né? E aí eu sempre digo, procure estar perto de pessoas que queiram ver você crescer. É difícil, mas procure essas pessoas que te, assim como dizer, que te levam a um conhecimento maior, que te apresenta caminhos que você não tem conhecimento. Porque às vezes a gente está num convívio social que as pessoas só querem o que você tem, só querem zoar de você, só querem zombar de você e te levar para tipo uma farra, para casa para ter um momento de diversão, uma coisa ali, mas não tem alguém que diga, cara, vamos acordar para a vida e vamos buscar algo para que a gente possa crescer. E hoje a gente vê a juventude também um pouco dessa forma, né? Às vezes não pensando no futuro, vive muito agora, né? Eu não sei, aconteceu isso com você, né? E é isso que eu digo para as pessoas, procure estar perto de pessoas que te levam para cima, né? Que te façam crescer. Nós somos reflexos das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Então, as 5 pessoas que a gente mais se relaciona serão as pessoas que a gente vai ter comportamentos, que a gente vai ter atitudes relacionadas. Então, quem são as 5 pessoas que você mais se relaciona? Se você parasse agora para fazer uma análise, essas pessoas, elas têm algo bom para te oferecer? É uma pergunta, né, que traz uma reflexão. Eu falo com todo mundo, amo todo mundo que está ao meu redor. Agora, na minha vida íntima, na minha vida particular, na vida de Carla Tereza, só fica quem realmente tem algo a somar. E se eu estou com uma pessoa que eu vejo que a gente está no mesmo nível, eu já tenho que me aproximar de pessoas que já estão elevado. Porque daí você vai aprendendo. Porque senão você fica estagnado, né? Parado. E esteja perto de águia. Porque pessoas âncoras, elas te sugam. Elas não te deixam crescer. Então, observe quem são essas 5 pessoas. Porque a melhor coisa é você investir em autoconhecimento, investir em você, se relacionar com pessoas que têm um nível de inteligência que só é
de crescimento, de crescimento, de crescimento. Tudo isso te influencia. Agora, 5 pessoas que me levam para nada que acrescenta, bebida, festa, falar da vida dos outros, fofoca, coisas que não têm conteúdo, saia urgentemente desse ciclo. Prefira estar sozinho do que estar com pessoas que não vão te impulsionar. Pessoas que te impulsionam são pessoas que merecem estar perto. Então, volto novamente a deixar a reflexão. Quem são as 5 pessoas que você mais se relaciona? Faça essa análise e comece a colocar o ponto de cada uma, o que cada uma está te ofertando. Porque se for 5 águias, tu vai voar. Agora, se for 5 âncoras, tu vai ficar lá, estagnado, parado no tempo, vendo outras pessoas evoluírem e tu poder julgar. Como foi que ele venceu? Como foi que ele chegou ali? Porque ele não estava no teu meio. Eles não estavam com a âncora. Então, isso é muito importante, fazer essa análise e observar quem são as 5 pessoas que você se relaciona. Isso seja na vida pessoal, seja na vida familiar, relacionamento, seja na igreja. O que mais tem é relacionamento abusivo? O que mais tem? Então, observe quem você se relaciona. Observe quem você quer que seja o seu companheiro ou companheira. Se essa pessoa te impulsiona a estudar, se essa pessoa te impulsiona a realizar teus sonhos, se essa pessoa te quer em um patamar igual, porque relacionamento é andar lado a lado. Olha, nem aí em cima, nem embaixo. É lado. Então, se essa pessoa ela te impulsiona, amigos, família, se for necessário, saia até do meio familiar. Só fique onde você pode evoluir. Porque senão você vai adoecer. Porque às vezes até a própria família impede que a gente cresça, né? Tudo é um meio, né? O meio que você vive. Às vezes você é uma pessoa sonhadora que quer, mas você vive um ciclo familiar que é pessimista, que acorda reclamando, que tudo tá ruim. A tendência é você o quê? Ficar ali. Você não tem como evoluir se você tá nesse meio. Você só regride. Não vale a pena. Eu só fico em lugares, seja família, amizades, se eu estiver bem. Se meu emocional não estiver bem, se eu ver que aquele assunto não me traz nada, eu não fico. Que top! Deixa eu terminar aqui. Pessoal, hoje a gente está conversando com Carla Tereza, profissional de assistente social, empreendedora e também faz direito. Conversa maravilhosa. A gente vai agora para esse intervalozinho. E, por exemplo, a questão do vinho mesmo. A Bíblia em nenhum momento ela diz que você beber o vinho é pecado. Mas chega um momento na nossa vida que a gente diz assim, poxa, não quero mais fazer isso, né? Mas aí o que tem muitas igrejas que fazem? Olha, você não pode beber sequer uma taça, você não pode experimentar. Então você tem uma página, você gosta daquilo ali, você diz, pô, essa igreja não dá para mim não, vou para outra igreja. Vou para a igreja católica, vou para outra igreja, não vou para nenhuma, né? Eu vou procurar Deus, vou buscar Deus em casa. Vou procurar Deus. E tem muita gente que fala isso. Não vou para a igreja porque eu tenho Deus em casa. Vou para a igreja cheia de regras. Então, essas regras que alguns pastores, alguns líderes religiosos colocam, que acaba até afastando as pessoas, né? E quando Jesus chega, a primeira proposta dele é o amor, é acolher. E aí depois ele vai transformando e moldando aos poucos. Mas ele não chega já e dizer assim, olha, está aqui. Ou você serve, ou você não serve. Ou você faz, ou você não faz, né? É muito sobre isso. Eu acho que essas igrejas, esses pastores, esse líder religioso, padre, qualquer um que seja, e quando chega com esse acolhimento, é muito bom. A gente tem que se você também tem que estar aberto a querer essa mudança, essa transformação. Porque quando você realmente abre a porta para ele entrar e você diz assim, eu costumo dizer assim, Senhor, faz de mim o que tu quiser. E eu tenho um grande amigo que a Faculdade de Serviço Social me deu, que desde que ele tem 40 anos, desde que ele nasceu, ele é evangélico. E ele dizia assim a mim, Carla, cuidado no que tu fala para Deus. Olha o peso, tu tá dizendo assim a ele, Senhor, faz de mim o que tu quiser. Será que tu vai aguentar o que ele vai fazer? Tu tá preparada realmente? Porque o processo é dolorido. E eu dizia assim a ele, estou. Porque eu sei que no momento ruim ou no momento bom, ele vai estar comigo. Então, eu digo sempre, Senhor, faz de mim o teu vaso. Continua sendo o meu oleiro. Não me deixa cair. Porque se eu cair, jamais eu vou conseguir me levantar.
Aí, assim, eu sempre foco muito isso. Muito, muito essa intimidade com Deus. Como foi que tu chegou assim, a tua primeira experiência? Como foi? Quem te levou? Como que foi isso? Essa questão de você De começar a frequentar frequentar a firme e querer realmente aprender sobre a palavra. Minha mãe me convidou, né? Minha mãe que visitava sempre. E nesse dia que ela me convidou, eu não podia ir porque eu tinha terapia. E eu disse assim, eu não vou porque eu preciso fazer terapia. Ela foi e fez assim, mas você precisa buscar mais a Deus. Eu disse, logicamente, eu faço isso. Porém, a terapia é importante. Eu preciso cuidar da minha saúde mental. Eu estava em um processo emocionalmente muito vulnerável mesmo, onde eu só saía de casa para trabalhar. Então, assim, eu estava no fim do poço e não sabia por quê. Eu tinha os meus 2 trabalhos, eu tinha minhas vendas, eu saía, eu viajava, mas eu estava emocionalmente vulnerável. Foi após um término do meu relacionamento que eu fiquei assim. E passou. Aí quando foi, acho que umas 3 semanas depois, eu falei assim, eu vou para a igreja. Aí ela fez, hoje eu não vou não. Eu disse, então eu vou. Desde esse dia eu não parei mais de ir. Foi decisão tua mesmo Foi, eu quis ir, né? E desde esse dia eu não parei mais de ir. Me senti acolhida, senti a presença. Quando eu estava no meu momento de fragilidade emocionalmente, com ansiedade, com crises e mais crises, eu ia para a igreja e voltava outra pessoa. E daí eu comecei a dizer, Senhor, seja o meu oleiro. Eu sou o teu vaso. Me quebra quantas vezes for necessário. Agora, me quebra de verdade. E me transforma. Eu quero ser outra pessoa. E daí começou a transformação. Começou. Hoje eu peso tudo. Hoje eu peso tudo. Vai agradar a Deus? Vai ser bom para mim? Será que Deus vai ficar feliz com isso? Então, assim, a intimidade, a espiritualidade te possibilita ter essa intimidade. Tu poder conversar com Deus como se eu estivesse aqui conversando agora, como estou conversando com você. Às vezes a gente tem um Deus muito distante, né? Muito além. Aquele Deus lá... Não, mas Deus está aqui. A gente tem que entender que Deus é aquele que senta do nosso lado, escuta, né? Aconselha e vai nos ajudar. A gente tem que... É esse Deus que eu acredito, que está próximo. Estou falando na questão de terapia. É algo muito interessante. Isso foi um processo que você passou na sua vida, ajudou a terapia? Terapia é vida. Eu digo sempre, isso é... Todas as pessoas que vêm conversar comigo dizem assim, Carla, eu tô assim, terapia. Terapia é vida. Terapia, além de te ajudar no autoconhecimento, ela melhora a tua saúde, tanto mental quanto física, e ainda te dá a possibilidade de ter um autoconhecimento tão próprio que você consegue tomar decisões assertivas em todos os aspectos da tua vida. Decisões que tu acha, que tu tinha dúvida, que era o caminho certo, tu não vai ter dúvida. Tu vai tomar aquela decisão, tu vai enfrentar as dificuldades, tu vai enfrentar tudo que aquela decisão vai te possibilitar, mas tu vai enfrentar sabendo que tu fez a melhor escolha. Tu vai estar com a tua cabeça tranquila. Então, assim, procura um profissional e inicia, porque a terapia, ela transforma a vida. A gente conversou com o João, que é irmão de Jonatas, que ele é psicólogo, e ele falou sobre esse assunto. Muito bacana. Que não é só para quem está realmente, né, doente. Acho que todo mundo deveria fazer. Eu coloquei minha filha na terapia quando eu decidi fazer faculdade. Eu queria entender o que coloquei ela para poder ter uma análise se ela ia ter algum sintoma, se afetaria na educação dela, se afetaria na personalidade dela em relação ao desenvolvimento. E, após algumas consultas, a psicóloga liberou ela, porque não tinha necessidade. Por mesmo ela sendo uma criança, ela já era muito bem resolvida. Ela já tem uma formação do que é a mãe dela. Isso, sabia lidar do com que a mãe dela situação. Precisa fazer para poder suprir e para poder prover a casa. Então, assim, terapia não é só um sintoma. Você está com sintoma de ansiedade, uma palpitação no coração. Quando os sintomas, que se chamam de sintoma psicossomático, eles vêm aparecer, é porque você já está em um nível muito fragilizado.
muito fragilizada. Então, os sintomas começam. É uma sensação de morte. Só sabe quem tem. A ansiedade é sensação de morte. Você pensa que você vai morrer, que seu coração vai dar um infarto, que você vai morrer. Porque a gente só procura um profissional por preconceito, porque a gente tem preconceito em dizer que psicólogo é para doido. Primeiro, esse termo não existe. Psicólogo não é para doido. Psicólogo é para as pessoas, no contexto geral, que estão fragilizadas emocionalmente, que precisam entender que elas são responsáveis pela sua vida. Porque um psicólogo, ele só vai dizer o que você já sabe na maioria das vezes. Porém, você não tem aquela orientação que o psicólogo, ele tem uma estratégia de trabalho muito boa. Ele vai trabalhar, logicamente, de acordo com cada paciente, né? O que cada demanda. Mas ele tem uma proposta de trabalho bem interessante que tu consegue, por si só, identificar. Poxa, isso aqui tá errado. Eu deveria fazer assim. Eita, essa decisão aqui vai me fazer bem. Tu consegue despertar o que tu tem que não conseguia. Que não conseguiria sozinha. Terapia é vida. Se sentir angustiado, quer tomar alguma decisão, vai. Procura uma terapia. Eu faço terapia há 2 anos e meio. E assim, eu já disse à psicóloga, mesmo que ela não queira, ela vai ter que me aguentar. Mudou tua vida? Demais, assim, eu era muito estressada, queria agarrar o mundo, mudar o mundo. Calma, peraí, nada tá sob o controle. Hoje eu entendo que eu não tenho controle de nada. Se eu acordei querendo chorar, eu tenho que chorar. Se eu quiser gritar, eu vou gritar. Se eu quiser bater em algo, eu vou bater, porque a gente tem que viver as emoções do momento. Porém, entendendo que, por que eu agi dessa forma? Alguma coisa está errado. Aí eu posso dizer, não, mas eu não estou com nada. Não, não é nada. Alguma coisa eu tenho para mim estar agindo assim. Quando eu tenho algum sintoma de ansiedade decorrente de estresse, que eu não dormi, que eu precisei ficar até tarde para estudar, da rotina que eu tenho, que não é uma rotina fácil, quando eu tenho um sintoma psicossomático, eu já entendo. Eu não fico mais como eu ficava antigamente. Eu preciso ir para um hospital, eu estou morrendo. Meu coração, meu braço ficava dormente. Meu braço ficava tranquila. Paro, relaxo, tomo um chazinho, faço o que eu mais gosto, que é ouvir música ou dançar. Então, pronto, vivencio aquele momento. Passou, volto à vida normal. Eu entendi que eu não tenho o controle da vida, mas também eu entendi que as minhas decisões têm que ser sempre voltadas para o meu bem-estar. Eu não tenho que pensar no bem-estar do outro. Como é que eu vou pensar que Célio vai ficar bem se Carla está mal? Está mal. Carla tem que estar bem para poder fazer Célio estar bem. Cara, isso é assim que funciona. Muito interessante. Tá vendo? A gente nem pensava, viu? Do nada. Outra coisa que, assim, às vezes a gente não tem esse conhecimento, mas, assim, o andamento está bem, o físico também tá. Tudo funciona. Tudo funciona. É assim, o cérebro é o coração do corpo. Porque ele que comanda tudo. Então, assim, se ele está bem, se você está bem emocionalmente, você vai estar bem fisicamente, bem psicologicamente. Você vai poder viver de forma tranquila. Lógico que os problemas não acabam, né? Porque a gente só vai parar de ter problema quando a gente morrer. Mas a forma de conduzir eles é diferente. Só basta o preconceito sobre o profissional de psicologia acabar. O profissional de psicologia é importantíssimo, importantíssimo, principalmente nessa sociedade que está doente. A gente vem em uma pós-pandemia de pessoas doentes. Prática de automutilação, suicídio, estresse, ansiedade, vários transtornos psicológicos e ainda as pessoas têm uma resistência de procurar um profissional. Aqui em Itacaimbó a gente tem inúmeros profissionais super competentes e capacitados, né? A gente não precisa mais se deslocar para outras cidades. Acaba que a gente tem uma resistência. Célio é psicólogo. Eu não vou fazer terapia com Célio porque Célio me conhece minha vida. Logicamente que não. A gente conhece o outro no que o outro deixa a gente conhecer. E o profissional, ele tem a ética. O que você conta a ele, e outro, ele não manda você contar nada. Ele não impõe.
Você se abre de acordo com o que você quer. Eu quero falar sobre isso, então você vai falar sobre... E o psicólogo, ele só vai te ouvir. Quando ele achar necessário, é que ele vai te dar os caminhos que você tem que seguir. Mas tem essa resistência. As pessoas preferem pagar passagem, deslocamento, em vez de ir para um profissional que tem aqui. A gente tem muitos profissionais bons, né? Atualmente eu faço com Mirella, de Belo Jardim, que ela atende aqui em Itacaimbó. Tu depois passa o contato? Passo. Ela é maravilhosa. E agora tem Maíra, né, que está atendendo aqui. Maíra é maravilhosa. Eu já ouvi falar bem dela. Vai fazer um podcast. Ela é maravilhosa, está inaugurando o consultório dela. Que Muito massa. maravilhosa. Pessoal, hoje a gente está no nosso podcast, conversando com Carla Tereza. Como já falei, ela é empreendedora, formada em assistente social e também cursa Direito, né? Carla, eu queria agradecer a você. Acho que para mim, para eu, Jonatas, né, foi uma satisfação muito grande ter nesse mês de março, mês da mulher, e ter a nossa primeira mulher que fosse com você. Foi muito especial, espero que você tenha gostado, né? Queria deixar para você os nossos agradecimentos. Espero que você venha outras vezes, nós vamos convidar outra vez, porque espero que tenha ficado mais assunto para a gente conversar, que eu acredito que ficou. E isso, queria que você falasse aí se você gostou, seus agradecimentos, né, suas considerações, o que você achou. Eu simplesmente estou encantada. É uma felicidade, assim, repleta de gratidão, né? Foi uma oportunidade ímpar. Espero ter contribuído, espero contribuir na vida de alguém após assistir todo o conteúdo. E assim, eu desejo a vocês todo o sucesso do mundo. Vocês merecem muito, né? Que vocês cresçam e cresçam e cresçam. Que todas as pessoas que passem aqui marquem a vida de alguém. É um trabalho brilhante, realmente é um trabalho brilhante, principalmente aqui na cidade de Itacaimbó, onde a gente tem pessoas com a capacidade ímpar. E vocês estão possibilitando, dando oportunidade a pessoas de Itacaimbó. Então, mostra que vocês realmente acreditam nas pessoas do nosso município. Então, é muita gratidão. Acaba que até faltando palavras, né, para a sensação que eu estou sentindo aqui. Muito grata a Deus por ter me possibilitado a me usar, né? Foi falado coisas que eu nunca tinha falado, assim, para as pessoas poderem saber a minha intimidade. E eu tenho certeza que vai atingir realmente quem precisa ser atingido. Então, assim, só gratidão. E parabéns novamente. Show de bola. É isso. Nosso podcast. Mais um aí. Você que vai nos assistir, assiste o completo, que você vai amar. Foi um repleto de autoconhecimento, muito ensino, muita coisa boa para a sua vida. E até o nosso próximo podcast.